Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? É com muita honra e com muita gratidão que eu recebo vocês à minha casa, onde nós estamos fazendo uma live. Na verdade não é live, na verdade é um vídeo referente à Escola Bíblica Dominical. Você que pode, esteja acompanhando. Você que tem a conta no YouTube, compartilhe o vídeo. Veja pelo YouTube, veja também pelo WhatsApp, também pelo Facebook. E se você puder e quiser nos ajudar, se inscreva no canal também para nos dar uma força, para mostrar que está aprovando o trabalho e quer apoiar e quer que o trabalho referente às coisas de Deus venha crescer a cada dia. Amém? E nesse trimestre nós estamos iniciando hoje, dia 5, né? Hoje, domingo de manhã, dia 5/4/2020, primeiro domingo do mês, nós estaremos estudando a lição do Juvenis, que diz assim o tema da lição: Jerusalém e a Galileia, as terras onde Jesus viveu. E o texto áureo se encontra lá em João, capítulo 1 e o verso 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o texto áureo. E para nós começarmos a falar um pouquinho sobre essa lição, eu queria deixar claro para vocês uma coisinha. Jesus, ele viveu em Jerusalém, viveu na Galileia. Todos nós sabemos que a vida de Jesus aqui na Terra, ela não foi muitos anos de vida, mas foi o tempo que Deus determinou para que fosse vivido. E lembrando também que pelo pouco tempo que Jesus viveu na Terra, ele teve a experiência do quê? Ele teve a experiência de saber e mostrar para a humanidade os sentimentos, a vivência de ser humano. Porque a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 1 e o verso 3. Mas vamos ler a partir do verso 1. João, capítulo 1 e o verso 1. Que está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que está querendo dizer? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele veio e habitou entre nós. Então o Senhor, ele desceu à terra e se encarnou como ser humano e sentiu todas as necessidades que nós seres humanos necessitamos. Tudo o que nós passamos, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, todas as nossas tristezas, as angústias, tudo os sentimentos que nós temos, quando Jesus ele se encarnou e se fez homem entre a humanidade, ele também passou. E ele também quis nos mostrar que mesmo passando por situação difícil, sendo açoitado, sendo espancado, sendo crucificado, ele quis mostrar que ele conseguiu vencer o mundo e que nós também podemos vencer. E também na introdução da lição vai dizer que Jesus ele veio ao mundo e todas as pessoas que tinham um encontro com Deus, com Jesus, jamais continuava sendo a mesma pessoa. Muitas pessoas foram transformadas através da vida de Jesus. Histórias de vidas foram transformadas. Pessoas mudaram de vida. Aconteceram milagres na vida de algumas pessoas, porque Jesus, quando tem um encontro com você, ou quando você tem um encontro com Deus, há maravilhas acontecem.
Não existe possibilidade de você ter um encontro com Deus e não ter transformação na sua vida. Não existe. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, a transformação acontece e você se torna uma nova criatura. Você se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova vida você vai ter a partir desse momento. Então lembre-se disso, que Jesus, a partir desse momento que ele vem ao mundo, ele vem para fazer a obra de Deus. Amém? Então pense nisso, reflita muito nisso, que Jesus, ele viveu em Jerusalém e em Galiléia. Ele passou por esses lugares, viveu nesses lugares. Mas aonde ele estava, ele fez algo sobrenatural. Ele transformou vidas, mudou histórias de vida e também fez maravilhas. Amém? Tópico 1. Onde pisar a planta do seu pé? Nesse tópico nós vamos estar acompanhando na revista junto com vocês. Você que está com a sua revista do segundo trimestre, esteja acompanhando. Está no tópico 1. Onde pisar a planta do seu pé? Diz assim: foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Era simples, humilde, manso, amoroso e focado em uma grande missão. De quem nós estamos falando? Claro que nós estamos falando de Jesus, o Verbo que se fez carne. Aonde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. O coração era impactado, o doente era curado, o desanimado ganhava um brilho no olhar, e simples homens viravam pescadores de almas. Não tinha como não conhecer Jesus e ter uma vida influenciada por ele. A mesma palavra, dita muito tempo antes a Josué, aplicou-se nos dias do ministério terreno de Jesus e continua válida para você. Então, o que nós queremos dizer? Lá em Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, ele vai dizer que nós precisamos ser firmes, precisamos ter ânimo, precisamos ser pessoas que não desistem das coisas de Deus. Que se você persistir na vontade de Deus, você vai chegar à salvação. Porque na palavra de Deus, ele diz que nós devemos buscar ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. E também diz que tudo o que nós fazemos não é em vão. Você não está buscando ao Senhor em vão. Você está fazendo a vontade de Deus. E diz que se você permanecer até o fim, será salvo. Então lembre-se disso. Que aonde pisar a planta do seu pé, aonde você está pisando? Você está pisando em lugar bom ou não? Aonde você está pisando? Pense nisso. Isso é importante. E em Josué, no versículo do capítulo 1, no versículo 9, ele fala: "Sê forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Então, o versículo 9 de Josué do capítulo 1 diz que nós devemos permanecer firme. Temos que ser forte e o Senhor, ele vai estar conosco aonde quer que nós estejamos. Lembre-se disso. Que se tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é muito importante a gente refletir, porque muitas coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Se nós comentarmos o que está acontecendo nesses últimos dias, esse problema do vírus, do coronavírus, a gente pode começar a perceber que muitas coisas estão aparecendo para tentar desviar o foco do servo do Senhor,
que muitas vezes as pessoas estão mudando a atenção das coisas de Deus e estão focando para as coisas do dia a dia, do mundo. Tá todo mundo, eu não sei se você está vendo isso e acompanhando de perto, mas as pessoas estão com medo, estão com receio, estão muito habitolada na televisão, vendo notícias ruins, coisas que venham a fazer você se fechar, uma situação de problema psicológico, começando a ter problema em relacionamento dentro de casa. Não sei o que vocês estão vendo, mas você pode acompanhar da sua casa que as coisas que estão acontecendo nada mais é do que o que está falando na palavra de Deus, que os fins dos tempos está próximo. Lembre disso. A palavra de Deus, ela permanece fiel. E as coisas estão acontecendo. Nós vemos que a Bíblia foi escrita lá atrás, lá atrás. Os apóstolos, o pessoal que escreveu, os discípulos de Jesus, eles escreveram a Bíblia e tudo o que está escrito está acontecendo nos dias de hoje. Existiria rumores de guerra, pessoas que vão se esfriando na fé, está tudo acontecendo. Deu para você pensar nisso? Deu para você refletir um pouco? Conseguiu dar uma visão panorâmica de como está o mundo? E é isso. E aonde você está colocando a planta do seu pé? Aonde você está pisando? Muitas das vezes tem algo que faz com que a gente se afaste da presença de Deus. E o que faz você se afastar da presença de Deus? Será se é a televisão? Será se é a internet? Será se é o Facebook? Será se é os amigos da rua? Será se é os companheiros da faculdade? Será se é o lugar onde você trabalha? O que faz você se afastar da presença de Deus? Muitas vezes nós devemos avaliar se o que a gente está fazendo está sendo útil e agradável aos olhos do Senhor. Porque aonde a gente está, a gente vai ter que responder por isso depois. Lembre-se que tudo tem consequência, seja ela boa ou não. Toda decisão tem uma consequência. A decisão, eu vou trabalhar, isso é bom. Mas será se aonde você está trabalhando vai ser algo que edifica a sua vida? Lembre-se disso. Ou também pense de uma outra forma. Deus deu a oportunidade de você estar lá, mas para que você seja diferente, que você faça a diferença, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Aonde você estiver, o Senhor tem um propósito na sua vida. Lembre-se disso, isso é importantíssimo. Que Deus não coloca você em qualquer lugar ou em qualquer situação por acaso. Tópico 2. Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco de batalhas no ministério de Cristo. Quantas histórias por lá aconteceram desde os dias do rei Davi? Agora a cidade recebia em sua porta o grande rei, o filho do Deus vivo e o leão da tribo de Judá. Todavia, essa mesma cidade fechava as suas portas ao filho de José e Maria, aquele que veio trazer salvação a toda a humanidade. Fora condenado pela cidade que o deveria receber de braços abertos. Então, o que aconteceu? A cidade onde Jesus chegou, que é a cidade onde Jesus nasceu, que deveria receber ele, queriam condenar. Em vez de receber de braços abertos, eles condenaram
a Jesus. E lembrando também que Jesus, ele veio para trazer as boas novas à humanidade. E muitas das vezes as pessoas não querem receber essa palavra. Essa palavra muitas vezes incomoda as pessoas. Muitas das vezes a palavra de salvação não é o que a pessoa quer ouvir. Muitas das vezes a pessoa está fazendo coisas que não agrada a Deus e muitas vezes já ouviu falar. E quando é confrontado com as coisas de Deus, a pessoa não se sente bem e se sente acuada. E dependendo da situação, como era no povo de Israel, naquela época quando Jesus veio ao mundo para trazer as boas novas, as pessoas deveriam receber Jesus de braços abertos e falar assim, não, Senhor, vamos. Mas não, muitas pessoas se sentiram acuado e sentindo-se que ia perder o posto que eles tinham por causa de Jesus. Jesus muitas vezes trazia para as pessoas que governavam naquela época medo. Essas pessoas tinham medo de Jesus. Por quê? Porque eles achavam que Jesus poderia tomar o lugar deles. Mas em toda a história da palavra de Deus você pode ver que Jesus em nenhum momento quis tomar o lugar de nenhum deles. Jesus ele veio para salvar a humanidade do pecado. Simples assim. Amém? Lembrando também que Jesus, quando a gente fala um pouquinho lá em Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 51, ele fala que Jesus deixava todos maravilhados por onde passava. Por onde Jesus andava, o que Jesus fazia, as pessoas ficavam todas maravilhadas. Porque Jesus fazia algo que as pessoas não esperavam. Tudo o que Jesus fazia era o quê? Era abençoar e trazer palavras de conforto, palavras de crescimento espiritual, palavras que edificavam a vida daquele povo. Tópico 3. Galileia, a cidade onde Jesus iniciou seu ministério. Uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galileia. É um lugar onde as pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto as palavras de Cristo eram poderosas e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naqueles dias. Então, o que aconteceu? Nós podemos ver que Jesus, ele iniciou lá o seu ministério lá na Galileia. E com isso, ele chamou a atenção de muitas pessoas. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar um ministério que transformaria o mundo inteiro. Entretanto, esse alguém era Jesus. Talvez a Galileia fosse uma região onde, pelos sofrimentos e pouca relevância para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a uma mensagem de renovo. Daí agora vai falar um pouquinho que Jesus, ele veio, ele foi tentado no deserto lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, ele fala sobre isso. E depois Jesus se dirige a Galileia e uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de muitos, começando a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. Está escrito lá em João capítulo 2, do 1 até o 11. E ao marco inicial do ministério que transformaria a vida das pessoas para sempre. Depois que Jesus fez essa transformação de água em vinho, as pessoas começaram a perceber que Jesus, ele tinha algo diferente. Ele fazia e colocava, quando ele chegava, algo diferente. E as pessoas começaram a perceber e começaram a querer seguir e ficar curioso do que Jesus poderia fazer.
E todos queriam conhecer, queria ver o que ele ensinava, por que ele ensinava e por que ele tinha aquela autoridade. Está escrito lá em Marcos capítulo 1 e no verso 22. Jesus, ele tinha, toda vez que ele falava, aquela autoridade da palavra. E as pessoas tinham aquela curiosidade, aquele desejo de ouvir as coisas de Deus. E também ele protagonizou a primeira pesca milagrosa, que está em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11. E ele convidava as pessoas humildes a serem pescadores de homens. As pessoas naquela época trabalhavam, buscavam alimento e se dedicavam às coisas, tudo. Só que Jesus veio para que eles fossem pescadores de homens. E foi nessa época que o Sermão do Monte foi pregado e a humanidade foi chamada às bem-aventuranças, a ser sal e luz e a orar o Pai Nosso. Está escrito lá em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Leia lá, que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. O Cristo que acalmou a tempestade também, ele fez isso. Aí, que bênção. Está escrito em Mateus capítulo 8, do 23 até o 27. Curou à distância o servo do centurião, em Mateus capítulo 8, do 5 ao 13. Paciente e amoroso, ensinou a muitos com a mensagem simples e transformadora, que está em Marcos capítulo 4, de 33 até o 34. Ele curou a tantos, ressuscitou mortos, expulsou demônio, multiplicou os pães e os peixes. Mas ele, que é o que? Ele nos chama para fazer a diferença e anunciar o reino de Deus, que é chegado a hora. Então, o que esse tópico 3 diz? Que Jesus, ele iniciou o seu ministério lá na Galileia, mas Jesus, ele foi fazendo os milagres, foram fazendo todas as coisas que faziam com que o povo se atentasse a ele. E Jesus nada mais veio com a intenção de trazer a salvação para a humanidade. Só que o que acontece? Como a gente vem falando a cada momento, a cada tópico, que isso foi despertando ciúmes e despertando algo nos governadores daquela época que poderia perder espaço para Jesus, que Jesus iria tomar o lugar deles. Isso foi chamando a atenção, por quê? Porque o povo estavam deixando as coisas de lado para seguir Jesus. Que Jesus chegava diante do povo e falava da palavra de Deus e chamava para seguir ele. E o pessoal deixava a vida deles para trás para seguir a Jesus. E isso estava incomodando os governadores daquela época. Tópico 4. Qual história é contada quando passamos por um lugar? Essa pergunta é também um grande desafio. Sempre deixamos nossas marcas em todo lugar que a gente vai, com certeza. Em qualquer momento, experiência ou conversa, permitimos que o outro nos perceba e seja influenciado por nós. Assim era com Jesus em seu ministério terreno. Por onde ele passava, algo de maravilhoso acontecia. Era impossível não ser deixar tocar pela ternura de Cristo. Até o mais improvável homem foram totalmente tomados por uma experiência ímpar de amor, de paz e de bondade. Nós temos exemplos escritos em Lucas capítulo 22, do verso 49 ao 51. Também temos exemplos em Lucas capítulo 23, do verso até o verso 42. E também
nós deixamos para você pensar um pouquinho. Que história é contada quando você passa por algum lugar? Que história que você deixa para a pessoa? Quando a pessoa vê você e você tem a oportunidade de transmitir algo para a pessoa, o que a pessoa vê? Ela vê o amor de Deus na sua vida? Ela vê algo de diferente que você possa passar para ela? Você traz o cheiro suave da presença de Deus? Lembre-se que em 2 Coríntios, capítulo 2, e o verso 15 diz assim, que nós devemos deixar o bom perfume de Cristo. O bom perfume, o cheiro suave. Então lembre-se disso. Que história é contada quando você passa por algum lugar? Será que essa história é contada de uma forma agradável ou desagradável? Elas conseguem ver em você o autêntico discípulo de Cristo? Será? E esse é o desafio. Fica o desafio para vocês, irmãos. Para você ser a pessoa que consegue fazer a diferença nesse mundo. Que as pessoas consigam ver em você que você é diferente. Que você é um discípulo de Jesus Cristo. Que você veio para para transmitir as boas novas, para trazer a palavra de Deus ao mundo, para que você venha transformar a vida de muitas pessoas através da palavra de Deus. Que você veio para ser luz do mundo e sal da terra. Que você veio para transformar a vida das pessoas que necessitam do Senhor. Que você veio para trazer a mensagem da palavra, para que as pessoas sejam influenciadas pelo amor de Deus, para que as pessoas não venham falar que não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra, mas que você veio fazer a vontade de Deus. E que nesse último tópico você deixe a sua história através da palavra. Que as pessoas vejam que você tem uma história de vida com Deus e que através da sua vida você vai transformar a vida dela. Amém? Então, o que eu quero deixar para vocês é que vocês meditem nessas palavras. Esse último tópico fala disso, que nós precisamos fazer a obra de Deus e que as pessoas vejam isso na nossa vida. E Jesus, ele espera o melhor de nós. Faça com amor, faça com determinação, porque Deus ama aquele que faz a obra com amor e dedicação. Amém? Então, nós finalizamos mais uma Escola Bíblica Dominical, a primeira lição do segundo trimestre do dia 5/4/2020. Que Deus vos abençoe e que, se você puder nos ajudar, nós estamos no início de um trabalho, estamos no começo e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?